Irmãos, nós estamos aqui em quantas igrejas? Hã? 3. Sempre a gente pensa naquela questão, será que nós pensamos a mesma coisa? Será que o nosso pensamento muitas vezes tem uma convergência? Muitas vezes até com a própria esposa a gente não tem algumas dificuldades. Então pense aí em um número de 1 a 9. Não me fale. Pense no número de 1 a 9. Pensaram? Ok? Multiplica por 9. E Ana, tranquilo? Beleza? Conseguiram multiplicar? Deu 2 algarismos, não deu? Soma esses 2 algarismos. Tranquilo? Beleza? Então lá, se deu 5 mais 6, vai dar, né, um resultado. Então deu esse resultado, não deu? Tira 5, subtrai 5. Tranquilos? Todo mundo comigo? Escolha um país cuja letra começa com esse número. Isto é, se o resultado foi 1, seria a letra A. Se foi 2, a letra B. Se foi 3, letra C. Se foi 4, letra D. Se foi 5, letra E. Se foi 6, a letra F. Conseguiu? Escolher um país com essa letra? Tranquilo? Aí, normalmente os países são nomes grandes, a não ser o Peru aí e tal, mas acho que o Peru não vai bater. Mas olha para o nome desse país e escolha a quinta letra dele. Escolheu a quinta letra? Ok? Pense num animal cujo nome do animal, em português, tá? Que começa com essa letra. Além do animal, pensa numa cor. Pensaram no animal, pensaram numa cor. Mas, gente, não existe macaco marrom na Dinamarca. Beleza? Tranquilos? Juninho, deu certo aí? Ok. Não sei porque vocês estão pensando em macaco. Não tem macaco marrom na Dinamarca. Tá. Se você quiser ganhar dinheiro com essa charada, pode ganhar dinheiro. Aí não tem problema nenhum. Só não fala que fui eu, com o pastor Éder lá, que me ensinou isso. Uma vez, lá numa cidade grande do Brasil, tinha um senhor cego, sentado no chão, todo maltrapilho, e passava tanta gente, e no começo ele falava, uma moedinha, por favor, uma moedinha, uma gorjeta, uma moedinha e tal, mas ele cansou, então ele resolveu pegar um papelão, escreveu lá uma frase, por favor, me ajudem, eu sou cego. E colocou assim uma latinha de leite ninho ali para... Vocês sabem o que é leite ninho ainda? Né? Uma latinha ali e passava-se o dia inteiro, de vez em quando ele escutava lá, mas um pim bem baixinho, pequenininho, sabia que era uma moeda de 1 ou 5 centavos no Brasil. Aqui vale dinheiro diferente, né? E não rendia nada. Ele buscou outros lugares e nada. Mas um certo dia ele estava lá, desanimado, esperando que recebesse alguma ajuda. Ele escutou ao longe um barulho de um sapato feminino. Toc, 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 né? Um sapato alto, salto alto. E de repente esse barulho parou em frente dele. Ele percebeu que devia ser uma moça, não bonita, porque talvez era um pouquinho magra. O jeitão dela andar era... o surdo, o cego, né? Ele não é surdo, então ele... Deu tempo de consertar aqui ainda. O cego, ele desenvolve a audição de forma muito diferente do que a nossa. Então ele começou a não vislumbrar, que ele não enxergava, mas imaginar que possivelmente era uma moça chique, uma moça bonita, uma moça caprichada, assim, né? E aquele andar parou na frente dele e ele percebeu que, com o barulho, parece que aquele papelão foi tirado. Ele falou, mas estão tirando papelão daqui. Ele ficou meio preocupado. E daqui a pouco ele escuta um barulho de escrita.
E novamente ele percebeu que parece que o papelão foi colocado ali na frente dele. E esse barulho desse salto alto foi embora. E daqui a pouco começou a chover moedinha. Pim, 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 pim. O que está acontecendo, né? E não parava. No final do dia, de repente ele escuta ao longe, toc, 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 o mesmo barulho. E quando parou na frente dele, ele todo satisfeito, rendeu o dia, ele perguntou para a moça: foi você que escreveu alguma coisa no meu papelão? Ela falou: sim, fui eu. Mas eu tive um excelente dia. O que você fez? O que você escreveu? E ela falou assim: eu só mudei um pouquinho o que estava escrito. Eu simplesmente escrevi assim, está um lindo dia e eu não consigo ver. Perceberam? Eu sou cego, me ajudem. Ela mudou para está um lindo dia e eu não consigo ver. E as pessoas então colaboravam com a deficiência daquele homem. Em nossos dias, as palavras são algo que tem prejudicado muitas pessoas, mas tem ajudado muitas pessoas. E uma das coisas mais espetaculares que nós vemos na Bíblia é a forma com que a Bíblia nos ensina a respeito da palavra. O livro de Isaías é um livro que, na segunda parte do livro, tem alguns cânticos do Messias. No capítulo 42, é Deus falando algo: eis aí o meu servo, a quem eu sustenho, a quem eu seguro. E no capítulo 50, é o servo cantando a respeito do seu relacionamento com Deus. No capítulo 50, o servo vai dizer como é a sua palavra. No Antigo Testamento, quando esse texto foi escrito aqui, os judeus não tinham uma ideia de que essas palavras eram referentes ao Messias. Mas depois que o Messias veio, que Jesus Cristo veio, essas palavras elas se encaixaram de forma tão perfeita, tão completa, elas encarnaram em Jesus, que você viu todas essas palavras, esses cânticos do livro de Isaías, tudo aquilo que se refere ao Messias, de forma assim plena, completa. E aquilo que eles não conseguiam entender direito, pela prática, por aquilo que eles viam em Jesus, eles realmente conseguiram entender. Eu gostaria de nós observarmos hoje 4 aspectos da palavra do Messias. Capítulo 50 de Isaías, versículo 4 ao versículo 6. Gente, o pessoal que teve aula comigo, o Carlos, o Anderson, eles sabem que eu não me incomodo nem um pouquinho se de repente você tiver uma ideia aí que talvez eu não esteja percebendo, e talvez eu vá, a cada ponto eu vá falar: alguém quer contribuir com alguma coisa? Então, se você tiver um pensamento, quiser contribuir, por favor, nos ajude, né? Aqui nós queremos trabalhar dessa forma. Isaías capítulo 50, versículo 4 até o versículo 6. Aqui nós vamos ver a palavra do servo, ela é especial. Ela é fantástica. Ela tem alguns elementos assim que na pessoa de Jesus é algo de muita admiração. Que nos anima, que nos exorta, que nos emociona, que muda a nossa vida. E ao mesmo tempo que nós vemos isso em Jesus, nós somos estimulados, então, a quem sabe tentar viver um pouquinho daquilo que a palavra do servo, da pessoa de Jesus, daquilo que nós podemos exercer. Principalmente a maior parte de nós aqui, que estamos no ministério, que exercemos uma atuação de liderança. Veja o versículo 4. Vamos ver alguns aspectos dessa palavra especial do Messias. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Vamos ver até o 6, depois a gente volta um pouquinho. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas ao que me feriam e as faces ao que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Primeiro aspecto aqui dessa palavra de Jesus, aqui que o Isaías não sabia quem que era, pensava que era o povo de Deus, pensava que era alguém especial, algum profeta,
mas isso daqui vai se encaixar plenamente na pessoa do Messias. E uma das coisas interessantes da profecia do Antigo Testamento é que ela trata os verbos no tempo passado. Olha só que coisa espetacular. Ele não vai falar, o Senhor me dará. As profecias do Antigo Testamento, ela trata como se aquilo que vai acontecer no futuro já aconteceu. Porque é Deus que está falando. Então, na perspectiva de Deus, as coisas que vão acontecer na nossa trajetória de vida já podem ser ditas como passado. De tanta soberania e poder, onipotência que Deus exerce. Isso aqui pode se aplicar a todas as doutrinas da Bíblia. Aquilo que vai acontecer, ou já aconteceu, vai acontecer, principalmente no futuro, nós já podemos tratar como passado. Quer um exemplo disso? Efésios. Ele nos deu vida e nos fez assentar em regiões celestiais. Aonde você está assentado agora? Numa cadeira. Cadeira gostosa, confortável. Mas perante Deus, mesmo que ainda nós estamos caminhando ou para a morte ou para o arrebatamento, para ainda no futuro sermos ressuscitados, para Deus é tão fatídico, tão realizado esse evento por causa dos méritos de Cristo, que Ele já nos contempla assentados e ressuscitados na presença dEle. Olha que coisa espetacular. Então aqui vai acontecer isso. O Messias, que vai dizer isso no futuro, que vai viver isso no futuro, Isaías já escreve como se isso já aconteceu. E ele fala, o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ainda jovem, eu já comecei a ouvir essa palavra erudito. O que vem na sua cabeça a palavra erudito? É alguém que fala? Difícil. É alguém que pega alguma coisa muito simples e transforma em alguma coisa muito complicada. É alguém que chega para você e fala assim, a dama do bovino se dirigiu ao lamaçal. Em outras palavras, o que ele queria dizer? A vaca foi para o brejo. Ou, a dama do suíno fez movimentos espirais com seu apêndice caudal. Em outras palavras, a porca torceu o rabo. Então, na nossa cabeça, erudição é isso. É alguém que pega algo extremamente simples, infantil, que uma criança consegue entender, e rebusqueia de uma tal forma que ninguém consegue entender. O cara fala com erudição. Não é isso, essa palavra aqui. O que Isaías está querendo dizer aqui é que alguém experimentado, que não somente conhece as teorias, mas alguém que passou a viver as teorias. É alguém que vive as teorias. Alguém que experimentou na prática. O meu irmão, 2 anos mais novo que eu, lá em Botucatu, ele falou uma vez para mim, Éder, tô nadando 2.500 metros por dia. Falei, legal, vamos lá. Eu nunca nadei sempre em piscina de 1,40 m mais ou menos, né? Não sei se sabe por quê. Eu falei, vamos. E dá uma nadadinha aqui e tal. Daí eu vi ele nadando tão suavemente, chegava no fim. O que é esse? O que é? Como que chama? Virada olímpica. Não sei por que isso, mas é a forma que um cara vai nadando. Daqui a pouco ele marca lá no fundo da piscina, tal, ele chega, ele vira, ele bate, ele encolhe os pés, bate o pé na parede, vira o corpo e sai numa boa. E eu olhava aquilo e falei, fantástico. Falei, como que você faz? Aí eu faço isso, dou tantas braçadas, vejo a marca do fundo, eu viro o corpo assim, dentro da piscina, encolho o pé, bato o pé na parede, saio, viro o corpo e já saio dando uma abraçada aqui. Falei, legal, fui fazer. 2 vezes só. Não quis mais. Não deu certo. Primeira, eu virei de um tal jeito, dei com o rosto na lateral da piscina. Assim. E o outro eu saí engolindo água e passei acho que uma semana sem ter sede.
O erudito aqui é alguém que passa por esse tipo de experiência. Começa assim, no começo é difícil, mas vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e daqui a pouco aquilo se torna tão natural na vida dele que é normal. No Japão se anda muito de bicicleta. Então eu vejo senhoras idosas andando, olhando para o lado, assobiando, com uma sombrinha na mão. Como que é possível isso? É tranquilo, porque ela, ao longo do tempo, se tornou uma pessoa experimentada. Então aqui Isaías está falando que o Senhor Deus me deu língua de alguém experimentado. Alguém que passou por situações e sabe o que aquilo significa. Olha só o que o Messias está falando aqui. O Senhor Deus deu para ele essa capacidade. Então, não somente Deus vai dar oportunidades para que essa língua acabe acontecendo, mas também deu todas as instruções, não somente os testes, mas toda a instrução para que essa capacidade acontecesse na vida do Messias. Então, o fato dele ter ido lá no deserto, sofrer a tentação do capeta lá, faz parte desse processo. Normalmente é o sofrimento que produz isso, as tribulações, as dificuldades, porque as dificuldades nos esticam e nós então ficamos fortes. O Senhor Deus me deu língua de eruditos. Para quê? Para que eu tenha habilidade, não somente conhecimento, mas tenha o discernimento de dizer boa palavra ao cansado. Não somente vomitar versículos para uma pessoa que está em dificuldade, mas que eu tenho discernimento. O que é necessário essa pessoa ouvir agora? Qual é a palavra que ele precisa ouvir? Qual a sua necessidade? O que essa capacidade de avaliar, de fazer perguntas e ver, será que essa pessoa precisa do meu silêncio? Alguns de nós, talvez em alguns momentos, foram muito impactados por algumas pessoas que chegaram ao nosso lado e ficaram calados. E isso é ter a capacidade de saber dar uma boa palavra. Jó teve 4 amigos fantásticos que largaram os seus compromissos, vieram de longe e ficaram 7 dias ao lado de Jó, fazendo o quê? Calados. Só que nós não vamos tratar disso, porque a coisa era tão intensa, era tão complicada, que depois de 7 dias eles tentaram entender aquela situação. Aí se complicaram. Mas no caso de Jesus, não. Boa palavra ao cansado é aquela pessoa que está exausta. Aquela pessoa que tem buscado soluções na sua vida, aquela pessoa que talvez vive com um propósito, com um objetivo, mas depois desse propósito, depois desse objetivo ser cumprido, ela não sabe por quê. Por que você vai para a faculdade? Porque eu quero ter um bom emprego. Por que você tem um bom emprego? Porque eu quero ganhar dinheiro. Por que você quer ganhar dinheiro? Para comprar um carro. Por que você quer comprar um carro? Para depois ter uma família. Por que você tem uma família, uma esposa? Porque eu quero ter filhos. Por que você quer filho? Para mandar à faculdade. Por que você quer mandar à faculdade? Para ele ter um bom emprego. Né? E, de repente, se essa roda começa a girar num sentido tão forte, o que acontece? Há a força centrífuga. Em algum momento, se a pessoa não tiver uma capacidade, uma coisa que segure ela escapa. Ela cai fora dessa roda violenta quando não se tem a razão do porquê viver. Então, cansado nem sempre é aquela pessoa que está em luta. Muitas vezes é aquela pessoa que está realizada, satisfeita, feliz, mas na hora que bota a cabeça no travesseiro, pergunta, o que será de mim? Então, a minha simples percepção que eu tive do Japão agora é que é um país muito melhor, bem sucedido do que o Brasil. Pessoas assim que têm um conforto, têm acesso a alguns recursos que no Brasil o pessoal nem sonha ainda conseguir ter. Mas, ao mesmo tempo, você vê, talvez, puxa,
ele não conhece a razão da vida, não conhece a razão da eternidade. Pessoas simplesmente estão vivendo para ganhar, para se sustentar diariamente. Então são essas pessoas que estão exaustas. É isso que Jesus, ao olhar para a multidão, eis aí as pessoas, as ovelhas que não têm pastor, que não têm objetivo, que não têm propósito. Então, é por isso talvez que Deus estranhamente te colocou aqui no Japão. Trabalhar talvez numa empresa de 12 a 12 horas, mas de repente para ter um contato simplesmente com uma pessoa e com a sua vida, essa pessoa conhecer que existe um propósito de viver, que existe um Deus maravilhoso que se encarnou e morreu em nosso lugar, para nos dar esperança. Então, é isso que o Messias está falando. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba, eu tenha discernimento para dizer boa palavra àquele que não tem perspectiva, aquele que está exausto, como ovelhas que não têm pastor. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Então, muitas vezes, pessoas religiosas, pessoas materialistas, mas que não foi aceso ainda a chama da verdade. Na segunda parte do versículo 14, no versículo 4, na primeira parte nós vemos que a palavra do servo, a palavra do Messias, ela visava a restauração. Ela tem o propósito de existir para restaurar. A minha palavra, quando eu expresso ela traz bênção, ela traz restauração, ela leva a pessoa a ter um encontro com Deus? Essa é a pergunta que eu faço para mim. Ou será que é uma palavra negativa? É uma profetada? É uma maledicência? Uma murmuração? Uma reclamação? Eu vou falar uma palavra que eu não gosto muito, porque ela é sempre uma fofoca, né? Não, é o meu problema, né? Como que é a minha palavra? Segunda parte do versículo 4. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. Para ter essa palavra, há uma necessidade de um relacionamento. Desse relacionamento com Deus. Deus me desperta, a iniciativa é dele. A ideia aqui é quando eu vejo as mães tentando acordar os seus filhos de manhã para irem para a escola. Acorda, acorda, acorda. É aquele, você incomodando, você fazendo alguma coisa para que essa criança acorde. Hoje eu descobri que uma mãe, ela falou, o filho está no chão, não adianta acordar, o que eu faço? Eu coloco ele em pé e vou levando ele para onde eu quero. Não adianta. Então, nessa parte é isso, Deus nos coloca em pé de madrugada. Depois, talvez, de uma noite mal dormida, Deus nos acorda, nos incomoda. A iniciativa é dele. O interesse é dele em nos ensinar. Veja aqui, ele me desperta quantas vezes? Todas as manhãs. Desperta-me o ouvido. A ideia aqui é um órgão, uma situação, aquilo que me envolve, me faz relacionar com a sua revelação. Para que eu ouça como os eruditos, para que eu esteja disposto a aprender da forma com que os homens experimentados aprendam. Então Deus não simplesmente acorda, mas Ele me acorda e me coloca de um jeito para que a sua revelação tenha acesso à minha vida. Então, em segundo lugar, nós vemos que, além da palavra do servo, quando ela é especial porque ela visa a restauração e ela é fruto de um relacionamento. E em terceiro lugar, a palavra de Deus é fruto da obediência, porque diante desse acordar de Deus, existe da minha parte uma resposta. Veja o que ele fala no versículo 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, é o que ele fez no versículo 4. Ele desperta meu ouvido. Então, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Eu não virei as costas, eu não fui embora, eu não me retraí. Não existe mágica para nós chegarmos a ser bênção na vida das outras pessoas.
Não adianta eu chamar as pessoas aqui e impor as mãos sobre você, passar óleo ungido e decretar e fazer uma oração de libertação e as coisas vão acontecer, você vai sair vai estar power ao sair daí. Não, há um processo, há uma sequência, há um caminhar, há um tropeçar e um levantar. Mas depois você começar a perceber que no meio do caminho havia uma pedra. O primeiro tombo não tem problema, mas o segundo tombo aí já é burrice. Porque no meio do caminho sempre há uma pedra. Então esse processo contínuo de maturidade, de você abrir, de você não se retrair, não virar as costas, não dizer para Deus, eu não quero mais, mas Deus me ensina cada vez mais, eu preciso aprender. Então quando há uma disposição, quando há uma entrega, há um abrir-se para o aprendizado, para Deus ensinar, aí a coisa acontece. Não existe mágica nesse processo. Não existe mágica. Existe um grande milagre. Porque é o sobrenatural transcendente se revelando comigo aqui, um pobre miserável. Então, em terceiro lugar, a palavra do servo ela é especial porque ela é fruto de obediência. E a coisa mais fantástica que eu vejo, é o versículo 6. Olha só o que Messias fala, e a palavra dele é fantástica. Acho que o Elisandro vai se lembrar de alguma coisa aqui. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. A palavra do servo ela é especial porque ela visa a restauração, ela é fruto de relacionamento com o divino, ela é fruto da obediência e a palavra do servo ela é especial principalmente porque ela é pura. Lembra disso? O Lisandro esteve falando alguma coisa sobre pureza, sobre a palavra de Deus ser pura. O Lisandro pregou 2 mensagens lá na igreja Ágape, lá em Tiago, dizendo que a sabedoria de Deus é pura. E aqui nós vemos, no versículo 6, que o servo mantém a palavra como sendo especial, porque ele mantém ela pura. Aí você olha para esse texto e fala, como assim? Isto é, o servo não deixa com que as coisas ruins, com que as adversidades contaminem a sua palavra. Veja aqui o que ele fala. Ofereci as costas aos que me afrontavam, aos que me feriam, e as faces, os rostos, aos que me arrancavam, a melhor tradução seria as barbas, né, os cabelos das barbas. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Em outras palavras, o sofrimento, a experiência que muitas vezes nós como líderes passamos, as adversidades, muitas vezes nós queremos fugir porque pode comunicar que nós somos fracos ou que estamos em pecado com Deus, mas as adversidades são a melhor forma de comunicarmos aquilo que pregamos. Se Deus é soberano, então as pessoas, agora quero ver, pastor, se Deus é soberano na sua vida. Então, essas adversidades que os líderes, o povo de Deus passa, são a melhor forma de nós comunicarmos aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, a graça de Deus, a soberania de Deus. Porque quando passarmos por isso e tivermos uma reação correta, as pessoas, eu não estou entendendo por que você está agindo desse jeito. Por que você consegue superar essas coisas? E mesmo assim ainda você consegue ser bênção na vida das outras pessoas. Você consegue encorajar pessoas que talvez estejam passando por muito menos que você está passando. Nós não gostamos de sofrimento, nós fugimos. Nós muitas vezes pensamos que o sofrimento é um raio de Satanás que está sobre nós. Mas temos que aprender que o sofrimento nas nossas vidas, se não for por causa de pecado, é a melhor forma de comunicarmos os atributos mais espetaculares de Deus sobre a nossa vida. E aqui o servo está falando que ele ofereceu as costas
aos que feriam. Tó, você se lembra aquela frase de Jesus? Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. E ele fala assim, e aos que me arrancavam os cabelos eu oferecia as faces. A ideia aqui é que o judeu ele deixava a sua barba crescer, porque a barba representava toda a dignidade, toda a honra que ele tinha. Era feio. Para os nossos padrões de beleza e capricho, de estética hoje, a barba de um judeu era... Você nunca tirou, não, que coisa feia, que negócio emaranhado assim, não cortado, não aparado. Mas para eles era a coisa mais bonita que eles tinham, era a dignidade, era a honra, era a moral deles. E então os inimigos, os povos inimigos, quando invadiam a nação de Israel, a primeira coisa que eles faziam com os judeus, sabe o que era? Era mexer com isso. E ver o judeu silenciosamente chorar, derrubar lágrimas. E alguns povos, de tão maldade que eles tinham, de tão cinismo, de tanta assim, crueldade, eles arrancavam assim de forma brutal, mas muitas vezes eles arrancavam metade só. Para que o judeu pensasse, puxa, eu tinha uma inteira, agora metade. E aí o judeu, ele próprio teria que arrancar o resto. Eu não consigo entender o que isso seria para um judeu. Por mais que eu tente, eu não consigo. Mas pense algo que seria assim, a representação da sua dignidade, da sua honra. Alguém vir e destruir. Por nada. Simplesmente por crueldade. E o Messias, ele fala aqui, eu não fui contra isso. E isso não contaminou a minha palavra. O que quer dizer isso? Isto é, mesmo as pessoas, eu passando por essa situação, mesmo eu perdendo a minha honra, a minha dignidade, eu não me tornei uma pessoa ranzinza. Isso daí é tão importante na minha vida, mas não foi impactante a ponto de eu mudar a minha palavra. Ao ponto de que a minha palavra deixasse de ser restauradora. Não sei se você já percebeu, ou talvez alguém já disse para você, puxa, você mudou. Aquela alegria que você tinha, você não tem mais. Você ficou mais ranzinza, você ficou mais deprê, você ficou mais silencioso. É impossível nós não sermos afetados pelas turbulências da nossa vida. É impossível. Não tem jeito. E sempre, de alguma forma, nós vamos ser afetados. E somente o Espírito de Deus, habitando no nosso ser, pode, talvez, eliminar esses efeitos colaterais das coisas ruins que nós passamos. E talvez, e em muitos casos, talvez somente o Espírito Santo de Deus, e quando nós nos dispusemos, nos arrependermos e pedirmos e clamarmos para Deus, Deus, eu quero que a minha palavra volte a ser restauradora. Deus tem interesse nisso. Então Ele pode mudar aquele semblante triste, semblante com que as pessoas se afastam de nós e nos tornar novamente pessoas com que as pessoas tenham prazer de compartilhar, de confessar, de pedir ajuda. O Espírito Santo faz isso na nossa vida. Deus faz isso. Deus é o mais interessado nisso, porque Ele quer nos usar como instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Não sei se vocês têm costume isso no Japão, mas lá no Brasil a gente sempre tem esse costume, né? De você, da pregação, o estudo não ser só do pastor, mas que outras pessoas podem contribuir. Alguém tem uma ilustração, alguma coisa que passou na sua cabeça, que você, puxa, pensei nisso. Compartilha, a gente está, apesar de não termos muito conhecimento um dos outros em alguns casos aqui, mas
Edifique. Pastor, o que me chamou a atenção foi... primeiramente, eu queria dizer que foi muito bom ouvir o senhor pela primeira vez. O senhor fez lembrar o diretor do meu seminário. Uma pessoa muito querida. Baixinho, gordinho? Muito sábio. É também? E bom expositor da Bíblia. Eu achei mais assim interessante, não só interessante, mas que impactou e eu fiquei refletindo, é exatamente uma coisa que tem me incomodado muito, de você ver uma geração onde as pessoas não conhecem a Bíblia. Isso. Uma geração onde você conhece pessoas que não conhecem a Bíblia, né, estão frequentando dentro de igreja e sendo conduzidas por líderes assim. E por outro lado, você tem uma geração, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que se diz super bíblica, super assim, envolvida com as doutrinas da graça, mas que não consegue pegar assim, uma palavra do Senhor e transformar ela de maneira assim, bem clara, para que qualquer um, até uma criança, entenda. Então, isso é um problema Desafio. nosso. Eu vou falar mais para frente sobre isso, né? E eu lembro que o meu diretor de seminário, o reverendo Luiz, ele dizia que o pastor foi chamado por Deus para, sob a influência do Espírito Santo, tornar as Escrituras claras e não dificultá-las. E eu tenho percebido que, se por um lado tem pessoas que têm pregado Bíblia sem base nenhuma, a verdade, não tem pregado a Bíblia, tem usado a Bíblia para pregar os seus conceitos. Por outro lado, muitas vezes aqueles que estudam e têm o conhecimento, às vezes, na hora de passar, estão tendo essa dificuldade. Amém. É um desafio, né? E o da barba, eu lembrei do meu amigo missionário, que eu sou pastor presbiteriano, sou da igreja, da agência APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e a gente recentemente enviou um missionário para o Afeganistão, né? E ele chegou sem barba lá, ele tomou um tapa na cara e falou assim, ele ficou assustado, né? Aí o intérprete dele lá falou pra ele, que o cara que deu o tapa falou assim, homem que é homem tem barba. Aí por isso eu já deixei a minha aqui, né? Mas... Olha lá, o Elisandro já está... Mas é exatamente isso. A dignidade, a ideia. E aqui para o senhor que está chegando agora, o contexto do japonês, o senhor pode aplicar ainda para o japonês, era o cabelo do samurai. Quando o cabelo do samurai era cortado, isso para ele era uma desonra. Interessante. Aquele coquezinho aqui. Interessante. E para o sumô também é. Quando alguém vai ser disposto, né, para algum problema? Vai deixar de ser lutador de sumô, a cerimônia que faz, pega e corta o cabelo. Imagina a tristeza que deve ser o coração. Né? Mas seria isso. Bendito seja Deus. Amém. Muito obrigado. Alguém mais? Alguma... Depois que eu deixei minha masculinidade. Eu pensei que tinha caído. Era melhor ficar quietinho, irmão. Valeu, Glauber. Mais alguma coisa? Ai, que gostoso. Isso acontecia na igreja primitiva, gente. Isso é muito legal. Mais alguém? Elisandro, Juninho, Glauber, Pastor Carlos, outro irmão, irmã. Nada? Tranquilo? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço porque a tua palavra registra aquilo que o seu Filho Jesus